meninas, hoje eu vim gravar essa maquiagem pra vocês, inspirada na maquiagem das Kardashians. E eu usei algumas técnicas que elas usam, sempre um esfumadinho marrom, um delineado meio jade, um olho puxadinho meio jade, um contorno dá uma grossida e uma boca mais coordenada com um gloss por cima. Espero que vocês gostem, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Bom, meninas, eu prendo meu cabelo pra não atrapalhar. E antes que vocês me perguntem, essas bolinhas dos meus olhos não me incomodam e é de família. Em seguida, eu vou corrigir a minha sobrancelha com uma sombra marrom fosca da Verídica. É maravilhosa essa sombra. Dá pra vocês perceberem que fica bem natural. Em seguida, eu venho com esse pincel chanfrado para base. Eu tô usando essa base da Vult, que é mate, e eu misturo ela com a base da Tracta, que também é mate. Aplico a base por todo o meu rosto, esse é o efeito. Depois eu venho com um corretivo da Tracta também, que é efeito mate. E eu faço aquele triângulo rente ao nariz, puxo até o final dos olhos. Faço isso nos dois olhos. Ilumino acima do nariz e subo para a testa em risquinhos. Depois disso, eu passo também no meu queixo, acima dos lábios e ao redor da boca. Eu vou espalhar todo esse corretivo com esse pincel lápis, que é próprio para corretivo. Tem que ser bem rápido para não secar esse corretivo, porque ele é bem sequinho. E esse é o efeito, vai ficar bem esfumadinho o corretivo. Depois eu venho retocar a minha sobrancelha com a mesma sombra da Verídica, que é própria para a sobrancelha que eu usei no início do vídeo. Com o pincel do corretivo apenas sujo, eu vou delimitar a minha sobrancelha. Eu vou limpar em volta dela, desenhando, e essa vai dar a sensação daquela sobrancelha recém-feita, que fica lindo. Espalho com o dedo mesmo e fica muito legal. Depois eu venho com essa paleta de corretivo da Ruby Rose e eu uso ela com esse pincel meio gordinho, ele é bem durinho. E eu uso essas duas cores, que na minha opinião é o que fica melhor na minha pele. Eu marco bem abaixo do ossinho mesmo do rosto, levando pro ouvido, bem esfumadinho para não ficar nada marcado demais. Em volta do queixo. Aqui em Kardashian ela costuma fazer assim, para deixar o queixinho mais pontudinho, o rosto mais alongado. Bem esfumadinho para não ficar nada marcado. Um pouquinho na testa também, para levar aquele efeito bronzeado, ficar mais natural. Isso aí. Depois eu venho com esse pincelzinho lápis e eu marco ao redor do meu nariz, para ele ficar bem fininho. Desenho em volta dele, bem bonitinho. Depois você vem esfumando tudo isso com outro pincel. Pode ser um pincel mais fofinho também. O legal é não deixar marcado, porque senão você fica com cara de mascarada. Tem que deixar bem esfumadinho, embaixo da boca pra parecer carnuda. Depois você vem com aquele pó da Beni. Ah, esse pó é maravilhoso. Eu aplico ele com esse Dual Fiber da Vult. E o legal dele é que por ele ser um pó de banana, ele é amarelado. Quando tira foto com flash, não fica com aquela cara de Dona Benca. E o legal é que eu peguei bem baratinho. Eu vou recomendar o aplicativo que eu comprei pra vocês. Depois eu venho com esse pó de contorno da Vult sem brilho. É maravilhoso esse pó. E eu aplico ele com o mesmo pincel que eu apliquei corretivo. Em cima de tudo que eu escureci, eu passo ele. Nas duas maçãzinhas, fazendo aquele mesmo desenho pra dar aquela emagrecida. Se exagerar, vem com o pincelzinho que você passou o pó, não tem problema. Tem que ficar bem esfumadinho isso aí, hein? Bem bonitinho, vai ficar bem magrinha. Depois você vem com outro pincel
passa esse mesmo pó ao redor do nariz para ficar com o mesmo efeito. Essa é a sombra que eu usei na sobrancelha da Verídica. Eu vou usar essa mesma sombra para passar nos meus olhos, para dar aquele efeito jade, que elas deixam o olho bem puxado, e elas fazem isso com sombra marrom, que fica super natural, por isso que elas ficam maravilhosas do jeito que elas são, né? A gente tenta, né? Eu aplico nos meus dois olhos da mesma forma, o meu côncavo é bem pequeno, mas aí você passa um pouquinho mais acima, entendeu? Eu pinguei um pouquinho de preto nos cantinhos só pra ficar um desenho mais escuro, mais marcado. Tá muito calor, gente. Vocês não têm noção, né? Eu venho com um pincel lápis e aplico a sombra marrom embaixo dos meus olhos, ligando ela com a sombra de cima. Pausa pra água, né? Também sou filha de Deus. E eu ligo a sombra de baixo e a de cima e vai dar aquela sensação ainda maior do olho jade. Essa sombra da Verídica, ela é um duo. Você pode usar ela. Caso você não tenha uma sombra tão clarinha, você pode também usar um pó facial. Eu preferi passar com o dedo, porque fica melhor mesmo. E aí vai ficar bem clarinho a sua pálpebra móvel e vai dar um efeito ainda mais natural. Esse é o efeito final da sombra. É simples. Depois eu venho com esse delineador da Tracta, que é um delineador em caneta, e ele é bem sequinho. Ele fica com aquele efeito... não fica brilhoso, sabe? Eu prefiro aquele efeito opaco. Fica mais bonito. E eu deixo ele bem fininho, porque o meu olho é pequeno. E se eu deixo o delineado um pouco mais grosso, ele tampa totalmente a minha pálpebra. E aí, acabou a sombra, não dá pra ver mais. A gente se mata no delineado. Quem vê pensa que fica bom assim de primeira. Tu fica ali, ó, arrumando, limpando, fazendo de novo. Até ficar bom. Treina que dá certo. Eu apliquei essa sombra cintilante abaixo da sobrancelha, no cantinho da lágrima também. Pra depois eu vim com um delineador em caneta da Tracta e fazer aquele risquinho. Vai deixar o olhar mais sexy, sabe? Vai ficar bem bonito. Depois eu passo um pouquinho do delineador na parte externa da linha d'água, só que do lado de baixo. Eu não tô usando lápis. Aí eu tô usando essa máscara da Dylos, que é efeito boneca, e é uma máscara maravilhosa, deixa os nossos cílios literalmente com efeito boneca. Eu não tenho cílios nenhum e fica muito bom com ela. Passa como se não houvesse amanhã, capricha. Esse é meu batom da Paiol e eu amo esse batom, só que ele tá bem velhinho. Eu completo por cima com esse lápis da Maybelline, que ele é um tom mais escuro. E eu passo mais em volta, né, pra contornar mais os lábios, porque ele realmente é bem nude. Depois eu venho com um lápis um tom mais escuro do que aquele. E eu vou contornar em volta dos lábios. Eu não passo pra fora da boca, porque eu não gosto de efeito. Mas se você quer deixar os lábios mais carnudos, pode fazer. Vou usar esse lip balm da Giovanna Baby, com um pincelzinho básico mesmo, só pra dar aquele brilhozinho por cima do batom, que elas costumam deixar a boca bem brilhosa, o rosto bem opaco, um contorno bem marcado. Depois eu limpo aquilo ali, né, porque finge que ninguém viu. Aplico mais máscara, eu espero secar a primeira camada bem bonitinha, pra depois aplicar a segunda, pra não empelotar. Eu prefiro fazer assim, porque comigo dá certo. Mais água, gente, porque, meu, tava um calor absurdo quando eu gravei esse vídeo. Demais. Enche a boca mesmo, né? E aí eu vou aplicar o iluminador que eu quebrei, né?
com o pincel do Fiber mesmo. Acima do ossinho vai ficar aquele efeito brilhante, lindo. Eu amo iluminador. Antigamente não gostava, mas aí fica aquele efeito super lindo nas fotos e aí eu me apaixonei. Eu passo em cima do nariz também, na testa, no queixo, um pouquinho em cima da boca. Ilumino toda a nossa área que precisa ser iluminada. Você escurece uma área e clareia outra. Depois eu soltei o meu cabelo, tava toda suada, meu Deus. E esse é o efeito final da maquiagem, gente. É bem simples. Então, meninas, se vocês separaram, é bem simples, não tem nenhum truque extraordinário e fica lindo, dá pra gente fazer para qualquer ocasião. E é isso. Espero que vocês gostem, curtam o vídeo, se